Oi, Fê. Olá. Oi, tá funcionando. Tá, vamos Vamos esperar o lá. pessoal entrando aí um cadinho, né? Aham. Esperar uns minutinhos o pessoal entrar. Pessoal que já entrou, o áudio tá ok pra vocês? A gente tá em adaptação aqui. Deixa eu ver se eu paro de tremer aqui. Com as minhas tecnologias e gambiarras de suporte. É. Meu também, tá pra cair aqui. Pessoal que tá entrando, bem-vindos. Oi, Érica. Bem-vindos e Olá. bem-vindas. Ó, Fabi. Gente, os alunos, que lindo. Anne, Tati. E aí, Fê, você acha que vamos começar? Eu acho que já. Vamos lá. É, Oi, gente. Pode? pode. Olá, meu nome é Fernanda. Sou conselheira na atual gestão do CRP 18. Estou aqui representando o CRP e gostaria de apresentar a Morgana, nossa convidada, para a gente falar hoje na live sobre práticas antimanicomiais e as estratégias de cuidado no contexto de pandemia. Vou falar um pouquinho aqui sobre a Morgana. Morgana é graduada em psicologia pela UFMT de Rondonópolis, mestre em psicologia social pela PUC de São Paulo, doutora em estudos de cultura contemporânea pela UFMT, vinculada ao grupo de pesquisa Laboratório de Tecnologia, Ciência e Criação, a LabTech, pesquisadora colaboradora do Núcleo de Estudos sobre Drogas da Universidade Federal do Ceará, foi conselheira, presidente do Conselho Regional de Psicologia, CRP 18, gestão 2016 a 2019. Também coordenou a Comissão de Saúde, CRP, conselheira do CONESD, Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas, atualmente colaboradora da Comissão de Direitos Humanos e Políticas Públicas, do CRP 18, com experiência nos serviços socioassistenciais, na atenção em saúde mental, atua como psicóloga clínica, docente do ensino superior e psicóloga no Programa de Qualidade de Vida no Trabalho do Ministério Público de Mato Grosso. Acho que é isso. Morgana apresentada. Obrigada, Fê. É uma honra estar aqui. Eu sou muito feliz por colaborar também com a Comissão de Direitos Humanos do CRP e por essa condução que está sendo da gestão que se propôs a esse diálogo com todas as psicologias. Então, eu fico muito feliz de participar desse debate hoje, né? Eu acho que antes de tudo, para a gente entrar na discussão e falar um pouquinho da luta antimanicomial, eu quero só fazer uma assim, singela homenagem à nossa colega de saúde mental, a enfermeira Alessandra, que faleceu hoje, em virtude das complicações do quadro de Covid. A Alessandra já estava há mais de 40 dias lutando e resistindo, mas acabou indo a óbito hoje, né, no dia da luta antimanicomial. A Alessandra, uma servidora do Estado, trabalhava na saúde mental no Estado, então eu tive a oportunidade de conhecer a Alessandra atuando no CAPS AD, quando estive lá ofertando o curso de redução de danos, então fico muito feliz de ter tido a oportunidade de conhecer a Alessandra na minha vida, né? Então, Alessandra, presente. Alessandra presente. E também a todos os outros profissionais que estão aí na frente e também estão entregando a vida, né, neste momento tão difícil que a gente está vivendo. E hoje a gente vai falar um pouco justamente de como que essa questão da luta antimanicomial, da saúde mental, vai de encontro a esse contexto que a gente está vivendo, esse momento de pandemia, e como que a gente também faz mobilização de luta nesse momento tão delicado, onde a gente também precisa inventar e reinventar as nossas práticas de cuidado cotidianamente, né? Assim como também reinventar as práticas de cuidado que a gente tem dentro das instituições, que as instituições de saúde mental, elas não pararam, né?
Não tem como a gente pensar, por exemplo, um teletrabalho de um CAPS, né? Então, como pensar o que é luta antimanicomial aí nesse contexto pandêmico? E aí, pessoal que estiver aí na live, a gente vai propor uma live mais interativa, né? Então, enquanto eu vou falando alguns pontos, a Fer, ela vai anotando as perguntas. Então, conforme vocês tiverem dúvida, querem conversar, dialogar, querem se expressar, pode estar colocando aí nos comentários. A Fernanda vai fazer essas anotações e vai passando também áudio aqui para a gente poder dialogar. Acho que o primeiro ponto é definir o que é luta antimanicomial, né? A luta antimanicomial, a grosso modo, ela é um processo de mobilização política e de cuidado, que ela se iniciou pela luta dos direitos das pessoas, pela luta, né, dos direitos das pessoas em sofrimento emocional. Então, a grosso modo, ela é definida desse cenário, né? E por que a gente fala pessoas em sofrimento emocional? Quando a gente vai fazer um resgate histórico e social das formas de atenção e cuidado voltado para as pessoas com alguma condição emocional, algum sofrimento mental, alguma saúde emocional fragilizada, o histórico que se tem, que foi sendo construído, foi um histórico de processos de clausura, né? Onde entendia-se que a doença mental, ela era algo condicionado no sujeito, né? Ela era entendida dessa forma, e por isso entendia-se que eu precisava conter aquele corpo, conter aquele sujeito, porque o problema estava nele, né? Então, uma onda de mobilização foi questionando este conceito, que foi construído durante séculos e séculos, foi questionando, dizendo que este é um conceito que ele foi modulado, respaldado pela ciência, mas que ele foi modulado com base em estereótipos sociais, com base em condições sociais, como o diferencial que seria normal e anormal dentro da sociedade. Isso não é desconsiderar que há processos patológicos, não é desconsiderar que há importância nos processos de intervenção medicamentosa no adoecimento emocional, no adoecimento mental, mas é colocar em suspenso ou fazer questionamentos no que raio seria a loucura. Esses primeiros movimentos de mobilização chegaram à compreensão de que o adoecimento mental, o adoecimento emocional, ele não é somente algo que brota de dentro do sujeito, mas algo que está relacionado às vivências, ao contexto, à trajetória, né? Tudo aquilo que a gente vivencia, como o próprio Deleuze e Guattari afirmou, né? A gente delira, quando delira a sociedade, delira o político, delira a economia, né? Então, foram chegando à compreensão de que quando uma pessoa entra num processo de adoecimento emocional, é porque ela não somente teve um processo de adoecimento interno, mas também teve outros atravessamentos que propiciaram esse adoecimento, né? Então, entende-se que a pessoa passa por estágios de sofrimento emocional. Então, se a gente entende que o sofrimento emocional, se ele não é acolhido, ele não é trabalhado, ele não passa por um processo de acolhimento das suas vulnerabilidades, não só sociais, econômicas, mas vulnerabilidades psicológicas, né? Esse sofrimento, ele pode chegar a um estágio de adoecimento. E aí, considerando que todos nós, seres humanos, sofremos de um jeito ou de outro, todo mundo também tem a potencialidade de adoecer se não tiver processos de cuidado, né? Então, a luta começou nessa mobilização, e principalmente uma mobilização de como que eram as condições laborais, né, dos profissionais de saúde, como que eram as condições de cuidado, de instalação desses espaços de clausura que se dava anteriormente. Então, nesse movimento de mobilização, houve esse questionamento das práticas de cuidado, dos processos de cuidado, concomitante com esse conceito do que é o adoecimento mental, do sofrimento emocional, e que fez a gente identificar que os locais de clausura, como os manicômios, os hospitais psiquiátricos, eles não eram viáveis para o tratamento, visto que criava-se um ambiente artificial e um ambiente de privação de liberdade. E não necessariamente cuidava com aquilo que fez o sujeito adoecer, por exemplo. Né?
Então, esse processo, ele foi um processo de tentar desconstruir e construir também novas práticas de cuidado com foco na liberdade desse sujeito, com foco na garantia dos direitos, com foco na noção de direitos humanos, e entendendo que não bastava somente eu intervir na pessoa, mas eu precisava intervir no contexto onde essa pessoa também está inserida, né? E a gente teve uma trajetória muito linda, e de 30 anos de luta, de mobilização, e aqui no nosso país isso culminou com a reforma psiquiátrica, com a lei Paulo Delgado, que é uma lei que eu falo que é relativamente recente, né, considerando a nossa trajetória também democrática. E aí qual é o problema da gente pensar em parar de lutar? Se a gente para de lutar, retrocessos acontecem, a gente pode voltar atrás, e outras práticas manicomiais também podem surgir, né? Esse é um problema. E aí, qual é o nosso porém se a gente estagna? Muitas coisas acontecem socialmente, acho que, Fer, o pessoal tá falando que seu microfone tá aberto, não sei se dá para fechar isso também. Vou aprendendo com tecnologia, se alguém tiver alguma dica, ajuda aí, pessoal. Também não sei, mas é só, sei lá, o que eu faço. Nesse movimento de manter a luta, né? Por que é importante manter a luta? Por conta desses dois vieses, né? Um, porque a gente pode retroceder, e outro, porque a gente também pode ter e criar novas práticas manicomiais, tá? O que seria práticas e lógicas manicomiais, né? Uma lógica manicomial é quando você tem um modelo, um padrão, que se estende como uma ideia, como uma institucionalização de modo de funcionar e operacionalizar. Aí a Dani tá falando que tá dando eco. Eu vou Meu tirar microfone? o microfone. Não, vou tirar o microfone, vou deixar sem nada, peraí. Pronto, vê se vai ficar melhor. Vamos ver o que eu vou falar. Se vai dar tudo certo. Então, voltando, né? Assim, o que seria uma lógica, né? Então, a lógica manicomial é essa padronização, essa rotulação, essa ideia de entender o que é saúde mental e saúde emocional, né? Então, criou-se uma referência, um modelo, uma padronização com base estereotipado do que é normal e do que é anormal, e do que é uma sociedade. Então, a luta, ela se manteve, mesmo construindo leis normativas, construindo uma reforma psiquiátrica, justamente porque a lógica manicomial, a lógica de funcionamento, ela não cessa com a imposição de uma lei, com a construção aquela forma de vida não condiz com o padrão da sociedade. Então, essa lógica manicomial, ela se reproduz em outros cenários e outros espaços, e por isso a importância de a manutenção de uma luta, né? Acho que tanto para os profissionais que estão aqui, quanto para os estudantes que estão online aí, que conhecem o que é a rede de atenção psicossocial, os CAPs como serviço aberto que vieram para substituir os espaços manicomiais, eles também podem ser espaços onde se reproduz essa lógica manicomial, né? A partir do momento que alguém tem uma postura em dizer que determinada conduta é normal ou anormal, ou dizer que olhares têm que ser direcionados de uma forma diferente para um sujeito ou para outro, né? A gente também está reproduzindo lógicas manicomiais. O pessoal tá falando que a conexão não tá legal. Eu tô vendo isso aí.
Na minha tá inteira aqui. Eu tô te ouvindo bem. Oi. Tá tudo bem? Então, a lógica de funcionamento, independente se tem uma lei colocando que tem uma reforma psiquiátrica, é a forma justamente como a gente encara as pessoas, a forma como a gente encara o sofrimento, é a forma como a gente conduz uma postura profissional, uma postura como pessoa à frente a outras pessoas, né? Então, é algo que está como uma ideia operacionalizando modos de construir o que é normal e o que é anormal dentro da nossa sociedade, né? E por isso a importância de manter uma luta e continuar sempre combatendo práticas que rotulam, práticas que acabam aniquilando modos de vida. E qual que é a importância a gente pontuar isso? Nós tivemos recentemente, na verdade no último ano, alguns retrocessos muito significativos nessa construção de novas leis, novas normativas, novas mobilizações, né? Na saúde mental nós tivemos muitos retrocessos, um deles, por exemplo, é a compreensão de que os leitos psiquiátricos eles podem ser considerados como os dispositivos da RAPS. Outro retrocesso que a gente teve o financiamento exacerbado, né, de comunidades terapêuticas, como se fossem instituições de cuidado. E até recentemente houve divulgações das federações de comunidades terapêuticas dizendo que comunidade terapêutica é um conceito que veio de encontro à reforma psiquiátrica, é muito pelo contrário. O nome comunidade terapêutica tem uma trajetória inglesa, tem uma trajetória anglo-saxã também, justamente respaldada nessa proposta de mobilização de novas práticas de cuidado, mas o modelo que a gente tem no nosso país, nosso Brasil, é um modelo que vem das práticas norte-americanas, que são modelos de confinamento, de clausura, respaldado em metodologias, né? Metodologias em que focam na domesticação de corpos e na sujeição também, na segregação de modos de existência, né? Então, dentro desses retrocessos a gente tem isso também, né? E aí, combater as práticas manicomiais, uma delas é combater essas novas instituições que se fortalecem. Mas instituição não é somente um aparato, um prédio, né, uma casa ou algo assim. A instituição é aquilo que foi instituído como sendo um pilar necessário, né? É aquilo que consegue modular modos de existência, modular modos de vida e aquilo que consegue controlar corpos. Um exemplo, a instituição que a gente tem da família nuclear papai, mamãe e filhinho, né? Que foi se convencionado que é um modelo que a gente não pode romper, né? A lógica de criar práticas para atravessar essa questão das instituições é justamente dizer que tem outras formas de conduzir, operacionalizar, por exemplo, uma família, né? Então, a manutenção da luta ela é muito importante nesse sentido, onde a gente consegue falar, onde a gente consegue manter, na verdade, os princípios de resistência, o princípio de militância e de combate àquilo que era considerado como sendo anormal, considerado como sendo patológico. E aí, qual é a importância de pensar uma prática antimanicomial no contexto de pandemia em que a gente está vivendo? Eu acho que isso, mote, né, depois desse resgate que a gente fez, pensa assim, o mote da nossa fala, né? Acho que dá para a gente pensar por alguns viés de possibilidade, né?
alguns viés de possibilidade. O primeiro deles é a forma como a nossa saúde mental, em termos de política pública, ela vai se precarizando, né, ainda mais nesse processo que a gente tem instalado de pandemia. A gente tem que voltar as nossas energias, os nossos recursos, a nossa gestão para práticas de intervenção a uma pandemia viral, só que na mesma medida nós temos serviços também e situações que precisam de acolhimento e precisam ser assistidos. As pessoas em situação de rua, por exemplo, em alguns locais do nosso país, as pessoas estão sendo colocadas de forma precária em containers, ou serviços estão sendo fechados para dizer que precisamos dar melhor assistência em outros locais, né? Isso é uma coisa muito errônea, porque se a gente pensar, por exemplo, em fechar temporariamente um serviço de CAPS-AD, né? Por conta de um direcionamento de recurso para um hospital que está atendendo Covid, as pessoas que frequentam o CAPS-AD com uma forma, não só das práticas coletivas, dos rodas, dos grupos coletivos, que isso não está acontecendo, é importante não acontecer para manter a questão da biossegurança. Mas, por exemplo, o CAPS-AD ele pode ser muito bem um serviço de ponte para as pessoas em situação de rua. Se ela não tem esse serviço, ela vai buscar recurso onde, né? Então, precisa ser pensado também de forma mais ampliada, né? Outro cuidado que a gente precisa ter em relação à manutenção desses serviços é a própria precarização da nossa saúde emocional quando é colocado e instituído um processo de isolamento social, de distanciamento social, né? Notório, a gente teve até recentemente estudos divulgados pela Fiocruz a respeito da saúde mental em emergências e desastres, que as pessoas têm processos de sofrimento emocional que são esperados no contexto de emergências, no contexto de pandemia, num contexto onde tem um colapso social, né? Então, processos como produções de ansiedade, pensamentos de perda ou ausência de rituais que também são muito importantes para a gente, né? Por exemplo, o processo de fazer o ritual do luto, os rituais que já estavam pré-agendados, como casamentos, confraternizações, que são muito importantes para a nossa sociedade. Não poder realizar isso também propicia formas de adoecimento, formas de sofrimento. E não ter espaços para poder ancorar essas possibilidades de sofrimento que podem gerar um tipo de adoecimento se não forem acolhidos, também acaba gerando um outro problema de saúde, num contexto onde o serviço de saúde já está precarizado, né? Então, pensando nesses dois viés, né, em termos de produção de saúde. O outro viés, já que a gente estava falando de uma lógica, né, a gente viu que a lógica manicomial não é uma lógica que só se instala, por exemplo, na saúde mental, né? A luta antimanicomial ela veio para combater essa lógica de pensar que o normal é uma convenção socialmente construída e o anormal, né, pela sociedade é tido e possível de existir, porque todos nós também somos anormais, né? Ela vem nesse processo de a gente entender quais são as estereotipações que a gente tem hoje que são negativas e são nocivas. Então, quando a gente pensa em quais as estratégias de cuidado a gente constrói nesse contexto de pandemia que se relaciona com uma prática antimanicomial, por exemplo, um afeto que eu destino a um amigo meu que é LGBT, que está em confinamento dentro de casa com uma família que às vezes é LGBT-fóbica, né? Ali eu estou construindo uma prática de cuidado também antimanicomial. Então, quando a gente pensa na importância de manutenção dessa luta, eu tenho tanto a questão da manutenção dos dispositivos de saúde, mas também eu tenho como manutenção uma proposição que ela tem uma dimensão mais capilar, que são minhas práticas cotidianas de cuidado para com o outro.
A gente versa muito sobre as práticas de cuidado cotidiano, cuidado cotidiano, né, perdão, nesse contexto de pandemia, falando muito da gente, né? E aí as práticas de cuidado, elas acabam parecendo também receitas de bolo, né? Você precisa fazer atividade física, você precisa ler tantos livros, você precisa ver tantos filmes, você precisa fazer meditação, né? Quando a prática de cuidado dela começa a aparecer e se modular como uma receita de bolo, começa a se fechar numa caixinha, ela está sendo uma prática manicomial também, né? Então, tem como a gente pensar em práticas antimanicomiais, tanto com a gente, quanto também para outras pessoas, mesmo que a gente esteja nesse contexto de pandemia. A partir do momento que a gente questiona as estereotipações, a partir do momento que a gente acolhe pessoas em sofrimento emocional, sem questionamento, sem posturas estereotipadas, né? A gente está vertendo ali uma prática antimanicomial, né? E aí, um convite que é muito importante essa questão da pandemia fez para a gente, que trabalha com saúde mental, colocar para as pessoas que não atuam com saúde mental. Quase todos nós, né, salve os profissionais que têm que ir para a rua, que são serviços essenciais, quase todos nós fomos colocados em isolamento social. Retomando toda a trajetória histórica que eu contei, né? Se a gente entende que hoje a gente está sofrendo por conta de distanciamento social, isolamento social, distanciamento físico, por conta desses processos todos, o que faz a gente querer reforçar que o isolamento social de uma pessoa com doença mental, de uma pessoa em sofrimento emocional, é uma prática de cuidado. É meio que contraditório, né? Então, acho que boa parte de nós estamos sentindo na pele o que é não estar em interação com a sociedade, mesmo tendo esses recursos que a gente tem aqui, de poder dialogar virtualmente. Imagine alguém que está no movimento de clausura, se isso seria uma prática de cuidado, né? Não seria. Então, o confinamento, ele nos convida a refletir justamente, né, sobre esses espaços de confinamento que eram externos e também os espaços de confinamento que se dão para as pessoas que são tidas anormais nesse padrão manicomial colocado na nossa sociedade, né? Não sei se eu estou indo muito rápido, acho que alguém falou bem assim, fala mais devagar. Mas foi uma reflexão agora interessante, porque você está falando no contexto de pandemia, de como a gente não está pensando que a gente está novamente colocando na caixinha, né? Pensando na caixinha. Então, tem a mesma coisa para todo mundo. E vai assim que vai funcionar. Então, para você ficar bem, para sua saúde mental ficar bem nesse contexto de pandemia, você faz igual a todo mundo. E ao mesmo tempo, nos sintomas todos que estão aparecendo e que têm aparecido nesse período de pandemia, que é ansiedade, pensamentos que não são tão interessantes, essa depressão, tudo que está aparecendo nesse período de pandemia, por estarmos isolados em casa, o que faz a gente pensar que a pessoa que está isolada, ela vai ficar bem, né? A pessoa que está em confinamento vai ficar bem. Não faz sentido mesmo. Eu acho que é sempre importante pontuar, quando a gente faz os questionamentos dessa lógica manicomial, dessa lógica higienista, né? Que seria a lógica de você pegar aquilo que é normal. Quando eu falo anormal, vocês sempre colocam uma aspa aí nesse anormal, pessoal. Né? Aquilo que é tido como anormal. Até me fugiu da memória agora. O que eu falei? O que eu falei, Fê? Não sei, você estava seguindo. É porque veio uma pergunta aí, né? É que veio uma pergunta aqui. Acho que você leu a pergunta. O que é um padrão anormal dentro do estereótipo da sociedade? Ah, sim. Tá. O que é um padrão anormal dentro do estereótipo da sociedade?
cada contexto social, ele vai construir determinadas referências com base naquilo que a maioria faz, com base naquilo que a maioria pratica, né? Então, um exemplo, quando a gente falava bem assim, senta igual mulher, né? Senta igual mulher, a frase remete a alguém com as pernas cruzadas, né? Sentadinho com as pernas fechadas. Isso é uma frase construída que carrega uma imagem, né? Um padrão de normalidade é justamente essa imagem que é posta a partir do momento que eu tenho uma construção histórica e social daquela imagem. Se ao longo da nossa história, né, as mulheres sentassem de pernas abertas, né? Hoje a gente falaria senta igual mulher, então sentaria de pernas abertas. Mas ao longo da história, né, ao longo da nossa trajetória social, foi se construído que mulher deve sentar com a perninha fechada, né? Então, convencionou-se então que mulher senta só de perna fechada. Isso foi sendo reforçado por alguns modelos e algumas práticas e algumas diferenças, né, de papéis da sociedade. Então, essas diferenças de papéis na sociedade, elas que vão fixar esse retrato que eu falei para vocês, né? Então, quem fixa não necessariamente é a mulher, mas é quem tem uma voz maior de imposição na sociedade, né? Na questão da saúde mental, foi se convencionado também práticas de conduta social e formas de se portar na sociedade. Se a gente for fazer um resgate histórico mesmo, lá antigamente, vamos para a Grécia Antiga, sem considerar as questões religiosas, que muitas pessoas também estão vinculadas, mas pensando em termos de apontamentos históricos, né? As pessoas que dialogavam sozinho, que dialogavam com divindades, com os deuses, né, eram considerados grandes oráculos. Então, os reis, os imperadores iam lá pegar referências com essas pessoas iluminadas que viam coisas que eles não viam, falavam coisas que eles não ouviam dos deuses, né? Hoje, se a gente passa por uma pessoa na rua que está falando com Zeus, a gente já pensa assim, será que é do Adalto? Já vem uma imagem estereotipada. Então, veio um baque. E como é que esse quadro foi construído dessa pessoa? Esse quadro, esse retrato, ele foi construído a partir do momento em que as sociedades começaram a se organizar por uma lógica de produção. Então, a partir do momento que os estados, né, começam a se organizar por lógicas de produção, a gente começa a criar regras de conduta na sociedade também. Então, vou trabalhar aqui eu vou depositar meus mortos, aqui as pessoas vão nascer, a gente começa a criar espaços e trincheiras de condutas sociais. Na lógica de produção, todos nós vamos ter uma serventia em prol do capital. Todo mundo vai produzir, né? Eu vou ser a profissional que vai cuidar da mente, o religioso vai ser o profissional que vai cuidar da espiritualidade. O louco, por estar desprendido desses aparatos de produção, passa a não ter serventia por capital. E aí o que é feito com a sociedade? Cria-se os espaços de clausura para colocar essas pessoas lá dentro, as pessoas não produtivas ou as pessoas que não se encaixam nos modelos que foram sendo construídos, né? E aí, nesse processo de criar espaços de clausura, foram sendo depositados não somente os loucos, mas aqueles seres que se desviavam dos modelos instituídos e padronizados. Aí a gente pensa século XVII, XVI, até em século XVIII, né? Até mais em XIX, né? Mulheres que tinham filhos e não estavam grávidas, né? Os órfãos desviantes da sociedade, que esse era o termo que se utilizava, as pessoas que nasciam com algum tipo de anomalia congênita, né? Então eram colocadas pessoas que desviavam tanto do modelo estético, quanto também do modelo de conduta social. E aí, qual que é o mote principal quando a gente entende que no mundo inteiro houve um processo de colonização, né,
colonização por países europeus. A referência que foi sendo espalhada, principalmente no Ocidente, né, foi de um modelo branco, eurocentrado, hétero, né, que normatizou muitas coisas. Normatizou qual era a referência de mulher, normatizou qual era a referência de sexo, normatizou a qualidade por raça, né? Então, esse modelo colonizador, né, ele foi construindo e fixando esses quadros, essas normas, né? Então, a gente pensar o que é normalizado, o que é justamente quando há uma trajetória histórica e social para retratar isso e fixar, né? E aí a gente identifica algo que é normalizado, a gente faz um processo de questionamento qual que é a trajetória histórica e social para ele chegar e ser como é hoje, né? Um exemplo, nós tivemos ontem o Dia Internacional de Luta contra a LGBTI-fobia, né? Para quem não sabe, essa luta foi um marcador muito importante, essa data foi um marcador muito importante porque há 30 anos atrás a OMS retirava da classificação internacional de doenças a homossexualidade como sendo algo patológico. Ou seja, tivemos uma trajetória enorme de fixação, de padronização de um quadro sendo fixado o tempo inteiro de que as orientações sexuais, homoafetivas, elas eram tidas como patológicas. E aí, somente há 30 anos atrás, a gente reconheceu, precisou de um poder médico para falar, não é patológico. Não é patológico. Então, para a gente quebrar esse quadro que está fixado, é um processo cotidiano de luta e de resistência e de combate daquilo que foi normalizado quanto prática sexual, né? Então, quando a gente fala de luta antimanicomial, é um processo onde a gente tenta, por exemplo, desfixar esse quadro do que é a normalização das práticas sexuais com referência ao modelo heterossexual, né? É bem extensa a explicação do que é a normalização, né? Não é simples de falar. Eu acho que é importante, assim, se for pontuar, assim, eu acho que Foucault traz uma coisa muito importante, ele faz essa distinção do que é normatização e normalização, porque a normatização é quando a gente cria processos onde a gente legitima em leis, né? A gente normatiza, cria normas. E a normalização é quando a gente faz esse processo de construir práticas e padronizá-las nesse processo como sendo normal, né? Qual que é o tchan principal? A partir do momento que a gente não faz questionamento sobre aquilo que é normal e aquilo que está normalizado, essa normalização ela pode ser colocada e instituída como uma norma. Assim como foi colocado e instituído como uma norma há muito tempo, ser passível, por exemplo, do esposo poder matar a mulher se ela tivesse cometido adultério, né? Como se isso tivesse ok, né? Uma norma, ela foi algo normalizado foi transformado em uma norma. Então, hoje a gente aboliu essa norma da nossa sociedade, mas ainda se mantém ainda com as violências contra a mulher no âmbito doméstico, né? E aí eu acho que eu gostaria de chamar a atenção, pensando nas nossas práticas cotidianas, né? Na questão das nossas lutas antimanicomiais de forma cotidiana, a gente ainda tem muitas práticas manicomiais que a gente reproduz quando a gente fala de cuidado de saúde mental, né? Eu falei um pouco sobre esse caixa, né, essa receita de bolo pronta, né, do kit de autocuidado que a gente carrega na pandemia, que as pessoas vão colocando goela abaixo, mas muitas coisas a gente acaba reproduzindo, como, por exemplo, alguém que às vezes está com processos de ansiedade, está em processos de sofrimento nesse cenário, e acaba vertendo como única prática de cuidado
a farmaceuticalização, por exemplo, né? Então, a gente tem muito isso, a questão da farmaceuticalização como uma prática de cuidado. A própria OMS, dentro dos suas normativas de saúde mental, a própria Fiocruz, né, no seu núcleo de saúde mental e atenção psicossocial, recomenda que, para quem não faz uso de medicações, nesse contexto de pandemia, se está passando por sofrimento emocional, o primeiro mês não é recomendado, salve demanda realmente necessária, avaliada por médico, né? Mas a gente acaba reforçando isso com essa farmaceuticalização. A imposição da psicoterapia, e aí os profissionais psicólogos que atuam na clínica vão acabar comendo meu fígado, porque às vezes falam assim, a pessoa está por um processo de sofrimento emocional, manda ele para terapia, né? Terapia é muito importante, mas não necessariamente a terapia é para todo mundo, né? Você fala, todo mundo precisa fazer terapia. Quando eu falo que todo mundo precisa fazer terapia, eu também estou fazendo uma prática manicomial, com base no saber poder da psicologia, né? Como se a psicologia tivesse essa potência de ser essa ferramenta maravilhosa e única, potente para cuidar da saúde mental do sujeito, e quando não necessariamente precisa da psicologia, às vezes ele precisa de arte, né? As práticas de saúde, por exemplo, de saúde mental da Dinamarca, eles recomendam doses diárias de cultura. Né? Então, quando a gente se propõe a fazer uma luta antimanicomial, é também fazer uma crítica ao nosso próprio umbigo. Acho que isso é muito importante dentro da psicologia, essa crítica ao nosso próprio umbigo, onde a gente tece fórmulas de cuidado, fórmulas de atenção em saúde mental, sem necessariamente questionar se aquela técnica vale para aquele determinado sujeito, se aquela prática vale para aquela determinada vida, né? Eu sempre reforço que toda técnica, toda intervenção, ela funciona. A gente precisa se questionar, funciona para quem, está a serviço de quem? Que às vezes está a serviço só de mim, como psicóloga dentro do meu consultório bonitinho, atendendo online, né? Mas e para aquela pessoa que está ali, ela está efetivamente funcionando, né? Morgana, teve uma pergunta aqui da Meire. Qual dica você dá, fora a prática de medicações, para as pessoas que estão sofrendo emocionalmente? Que acho que é isso que você está falando, né? Uhum. Olha, eu sou muita vez esse negócio de dica. Porque a dica, a gente fala bem assim, eu vou falar da dica, eu vou falar a dica para mim. A minha dica, o que eu faço por dia? Eu vou brincar com minhas gatas, eu vou mexer com as minhas plantas, eu vou fazer crochê, eu vou lutar jiu-jitsu, né? Então, assim, para mim, essa dica funciona. Então, assim, quando a gente pensa em dicas, a primeira coisa que a gente precisa, principalmente se é um profissional que está atendendo alguém de sofrimento emocional, é mapear com essa pessoa quais foram as estratégias de cuidado que trouxeram bem-estar e que potencializou essa vida antes do processo de adoecimento, do processo de sofrimento, né? Isso é muito importante, porque não basta eu fazer sugestões para a pessoa, depositar, eu só para fazer sugestões, tem uma lista de sugestões aí todo dia que está aparecendo à torta e direito, né? Mas, às vezes, para aquela pessoa não funciona, né? Não faz sentido, na verdade, não faz sentido para aquela pessoa. Então, assim, pensando em dica, se for para você, investiga o que te traz bem-estar, investiga qual é a prática que antes do processo de sofrimento te trazia bem-estar e te produzia essa sensação de conforto, né? E se for para uma pessoa que você está assistindo, que você está atendendo, investiga junto com ela, mapeia junto com ela quais são essas práticas de cuidado, né? Acho que isso é muito importante. A gente sempre reforça a importância da arte, a importância da atividade física, porque realmente a arte, a prática física, a própria arte que a gente tem acesso hoje, como os filmes, as fotos, né? Ela te convoca à criação, né?
esses mecanismos, esses dispositivos que te convocam à criação, ele tem o potencial de mobilizar processos psíquicos que estavam estagnados, que acabam se estagnando com o sofrimento e com o adoecimento, né? Então, a gente sempre reforça a importância da cultura e da arte justamente por essa potência inventiva, né? Morgana, a gente tem acho que mais 15 minutinhos. E aí tem mais uma pergunta, eu acho que dá para responder mais essa. E aí a gente faz encerramento, tudo bem? Uhum. Nossa, nem Perguntaram tinha visto. sobre os índices de suicídio, se tendem a aumentar devido à reclusão domiciliar. O sofrimento emocional, igual a gente falou no começo, eles tendem sim a aumentar. Saiu até essa semana um estudo da Inglaterra, né? Royal College of Psychiatry, que ele pontuou, fez uma investigação com os psiquiatras da Inglaterra e houve um aumento de 43% das emergências, né? Então não foram das consultas regulares, foram das emergências. Então, isso não é algo que destoa aqui no nosso país, porque se a gente está com um processo de clausura, um processo de distanciamento, de confinamento, e o próprio processo da pandemia em si, que não é somente a questão, por exemplo, do contágio. A gente tem a questão do contágio, tem os aparatos de biossegurança, só que a sensação de segurança, ela precisa também ser provocada. E como é que ela é provocada? Ela é provocada quando a gente identifica uma gestão de biossegurança legitimada, quando a gente identifica que tem construção de protocolos específicos que vão dizer que, olha, ali vai dar certo, então ali tem uma certeza respaldada. Então, nos locais onde não tem isso, onde não há uma efetiva gestão da biossegurança, a sensação de insegurança, né, se amplia ainda mais. Então, a gente está falando de ampliar o sofrimento, amplia sim. O sofrimento, ele pode desencadear num processo de prática contra a própria vida? Pode desencadear. Então, a gente fica atento que muitas pessoas podem começar a desencadear esse processo também de práticas contra a própria vida. E por que eu falo de práticas contra a própria vida de uma maneira ampliada e não somente da prática do suicídio em si? O aumento, por exemplo, do consumo de álcool e outras drogas. Né? A sociedade já faz um consumo, seja nocivo, seja recreativo de álcool e outras drogas. Mas quando você já está num processo de sofrimento, se você faz o uso constante de determinadas drogas, principalmente drogas depressoras, como, por exemplo, o álcool, isso intensifica mais o seu processo de sofrimento, né? Então faz uma sensação diferente do que as pessoas acham, por exemplo, eu vou beber porque eu vou esquecer, vou amortizar, eu vou ficar melhor. O processo de sofrimento ele pode até se intensificar ainda mais se eu faço o uso constante dessa droga que é depressora no momento em que eu estou na bad, né? No momento em que eu estou ruim, né? Então pode sim ter esse aumento significativo. Eu vou falar, por exemplo, na minha prática clínica. Eu trabalho especificamente no consultório, trabalho com a demanda mais significativa, eu atendo outras demandas, mas minha demanda mais significativa é com pacientes com quadros psicóticos, depressões graves, com quadros suicidas e consumo de álcool e outras drogas. O que eu identifico hoje, o que há, na verdade, há uma atenuação dos quadros dessas pessoas que já tinham um processo intenso de sofrimento e de adoecimento, né? Então, acho que é aquilo que a gente pontuou lá no começo, né? A gente sofre, a gente adoece a política, a sociedade, a pandemia, a família, tudo que está à nossa volta também. Eu não estou numa bolha fechada, né? Aí, ó, alguém só pediu para você colocar depois o nome da pesquisa e do autor. Eu acho que o que a gente faz com perguntas como que a gente faz para responder depois o que ficou. Eu não sei se o CRP vai colocar também nas outras plataformas.
Não, mas eu acho que é possível. Eu vou baixar e aí vou colocar no IGTV, né? Que fala? É isso? Do Sim. Instagram. A gente vai E precisar de uma aí, assessoria aí da comunicação depois. a gente pode responder as perguntas, né? E aí Uhum. você pode me passar, eu escrevo. Porque daí a gente responde, porque ela pediu o nome da pesquisa aí. É, tipo, traduzindo, o nome do instituto é o Colégio Royal de Psiquiatria, né? Então, mas aí dá para pegar o link certinho do material produzido por eles e colocar para vocês em algum local aí que a assessoria de comunicação vai ajudar. A gente coloca nos comentários, se for possível. Mas é isso, Eu acho Morgana, fazer o fechamento. Eu acho que fica uma dica aí para os profissionais. A Fiocruz Brasília, em parceria também com o Conselho Federal de Psicologia, está fazendo divulgação, e também em parceria com outras instituições, está fazendo divulgação do curso de saúde mental e atenção psicossocial no contexto da pandemia pelo Covid-19. É um curso muito bom, cada semana eles liberam um módulo, então tem um material bem elaborado, tem profissionais de renome que trabalham tanto aqui no país quanto em outros países em contexto de emergências e desastre, e também outras epidemias no mundo afora. E então vale a pena quem tiver esse tempinho aí puder fazer esse investimento no conhecimento. Então é isso. Eu quero agradecer a Morgana, que aceitou o convite e que veio falar com a gente, se disponibilizou. A gente sabe que está todo mundo esgotado também das redes sociais, de lives, de internet, de celular, mas agradeço muito porque eu acho que hoje era um dia que a gente não podia deixar em branco e essa luta é nossa e a gente precisava falar sobre isso. Acho que é um contexto Uhum. muito importante também para a gente tratar sobre isso. A luta continua. E eu Continua. quero agradecer. Pode Pode falar, falar. Beth. Não, só Não, eu agradecer só a todo que mundo que está aqui, né? O pessoal que se disponibilizou a estar aqui com a gente. deu bastante gente. Acho que a gente talvez a repensar e futuramente uma das potências da tecnologia é que a gente consegue acessar outros espaços e outros profissionais também de psicologia no estado, né? A gente está vendo o pessoal aí do núcleo do Vale do Jauru. Acho que isso é muito importante porque a gente consegue ampliar também essas possibilidades de acesso à informação. Então, quero agradecer o CRP pelo convite. A Comissão de Direitos Humanos, ela não parou, né, apesar das atividades do CRP estarem em remoto, em teletrabalho, o CRP não parou, nem o Conselho Federal de Psicologia, que teve também atividade hoje, tanto o ato de luta antimanicomial, quanto também a live à tarde. Isso é muito importante porque os profissionais conseguem visualizar que a gente tem respaldo de orientação e que a gente está passando por momentos novos e de dúvidas, o Conselho também está disponível para produzir mais coisas e mais materiais. Eu quero agradecer o pessoal que ficou aí, que acompanhou nesse nosso diálogo. Pensar as práticas antimanicomiais é um exercício constante que a gente tem que sempre entender que quando a gente fala manicômios nunca mais, a gente está falando não só dos prédios, os prédios principalmente, mas a gente está falando principalmente das práticas que entendem que alguns modos de vida não merecem existir e ter liberdade como outros, né? Então, reafirmar que manicômios nunca mais é justamente uma postura ética que a gente escolhe dentro da nossa profissão, tá? E só para finalizar, eu quero relembrar os profissionais de saúde mental e os demais profissionais de saúde que estão aí nessa luta do Covid e reforçar que além de todos eles, a Alessandra é presente. A Alessandra presente. Então tá, vamos encerrar. Tchau, Morgana, obrigada. Tchau, tchau.